pode se apresentar um pouco? Quem é você? Eu sou Sueli Valeriano, sou da arte do cordel, faço rima, prosa e versos, desde que ser menestrel. E com a literatura, incentivando a leitura, vou cumprindo meu papel. Eu nasci em Salvador e em Tubará eu cresci. Banhada por suas águas, Serinhaém, pra atingir, sou mulher do Baixo Sul e gosto de viver aqui. Sou a simples cordelista que vive a versejar. De rima em rima vou longe, o cordel a me levar, impelida pela força da cultura popular. O cordel é minha pedra, meu castelo e meu brinquedo. É um instrumento em minhas mãos, que eu manuseio sem medo. E viva a literatura do cordel. Como o cordel entrou na sua vida? O cordel, o contato que eu tive primeiro com a literatura de cordel, que não era cordel chamado naquela época, chamava de romance. Eu lendo para o meu avô. Eu era pequena, eu acho que tinha uma média de uns 10, 11 anos, eu aprendi a ler muito cedo, então eu ia para casa do meu avô, lá não tinha energia elétrica, ele acendia um candeeiro, colocava um banquinho e pegava aqueles romances de clássicos, né, da literatura de cordel e pedia para eu ler para ele. Eu lia e ele gostava demais, ele gostava muito, ele ria, se encantava, e aí eu fui pegando gosto pelas rimas e alguma facilidade também com as rimas. Como você descobriu que era apaixonada por cordel? Foi algo presente na sua família ou na sua comunidade desde criança? Então, eu tive o contato com a literatura de cordel com meu avô, como eu falei. Depois a gente vai crescendo e vai perdendo um pouco, se distanciando um pouco. E agora já na vida adulta, eu sou professora também. Então, na sala de aula, lecionando para a turma de jovens e adultos, eu encontrei um livro em 2010, foi aí que nasceu essa paixão e essa vontade de escrever cordel. Eu encontrei num livro de língua portuguesa um texto de uma cordelista chamada Josenir Lacerda. Era um texto tão engraçado e tão maravilhoso que eu comecei a fazer para os meus alunos, depois fazer em casa. Depois, em algum evento que eu estava, eu pedia para fazer esse cordel. E aí as pessoas se encantavam com o jeito que eu tinha de apresentar e achavam que o cordel era meu, porque eu esqueci de dar os créditos. Então, a partir dali, eu senti vontade de escrever e fui escrevendo. Como eu sou agente comunitária de saúde, trabalho com educação em saúde, então sempre foi uma forma lúdica que eu achei também de passar os conhecimentos da minha comunidade e trabalhar a prevenção através da literatura. Então, o primeiro cordel que eu escrevi foi dentro do meu trabalho como agente comunitária de saúde. E a partir desse texto, dessa poetisa, né, que ela é de lá do Crato, veja como uma pessoa que escreveu lá no Crato há muito tempo, quando a gente nem tinha internet, a gente não tinha, acho que a gente não tinha nem Orkut ainda. O trabalho dela veio tocar uma pessoa aqui no interior da Bahia. Então, a partir desse texto dela, eu despertei e vi que eu pegava jeito de escrever cordel. E nessa brincadeira, já tenho 15 anos de estrada, com vários títulos publicados. Na sua visão, qual é a importância de preservar as histórias do Baixo Sul ou da sua região por meio do cordel? O cordel, ele... Uma característica clássica do cordel é cantar sua gente, né? É falar do seu lugar, dos seus fazeres, das pessoas, dos fazeres, dos saberes. Então, o cordel, ele tem... Muito obrigada. O cordel, ele tem principalmente essa característica, a característica regional, né? Desde o começo. Porém, na região Baixo Sul, eu acho importantíssimo, a gente contribui com o fortalecimento da nossa identidade, da nossa cultura. A gente pode, através da literatura de cordel, divulgar a nossa cidade nos eventos, os costumes, os fazeres, a cultura do lugar. Como, por exemplo, eu tenho um cordel em homenagem a padroeiro Santo André, cordel em Tubará, filha do sol, filha da lua. E eu acabei de escrever um cordel também, agora, vou mostrar para vocês, fazendo homenagem a todas as marisqueiras e pescadores, né? Que é esse cordel aqui, que inclusive tá até com bis, tá embaladinho assim, que eu dei de presente ontem para os marisqueiros e pescadores que participaram do sarau que eu produzi, do sarau Samburá, no qual eu homenageio com a literatura de cordel, né, e todos esses trabalhadores que vivem da pesca, os pescadores artesanais. E aí eu escrevi esse cordel, Lá vai ela, a marisqueira.
e dei de presente final. Então o cordel é isso, o cordel é cantar a sua gente, é evidenciar as pessoas, assim como o Luiz Gonzaga fez com o forró, com o forró, que através da música ele levava o Nordeste e fez o Nordeste ser conhecido no Brasil e no mundo. E o cordel também faz isso, eu estou aqui para fazer isso. Você sente que a sua produção literária faz parte de uma luta cultural ou social? Se sim, de que maneira? O cordel ele é tudo, né? Porque o que é cultural, a cultura já é uma demanda social importante. Porque uma cidade onde se valoriza a cultura, se fortalece a cultura, a gente vai ter uma sociedade mais organizada, mais equilibrada, uma sociedade mais forte, mais pensante. E assim, para a gente evidenciar temas sociais, a literatura de cordel é um ótimo veículo, é um instrumento perfeito para se tratar temas pesados de uma forma mais leve, através das rimas do cordel. Como esse cordel que eu escrevi contra a violência doméstica, e tem o cordel também que eu escrevi sobre o bullying. Eles estão aqui. Então a gente pode tratar diversos assuntos, como o bullying muda destinos. Eu escrevi esse aqui. E também tem o outro, a mesma mão que agride não pode fazer amor. São duas demandas sociais importantíssimas que a gente lança mão dessa arte, desse instrumento abençoado que é o cordel, para fazer as pessoas pensarem, refletirem e, quem sabe, através da arte, refazerem seus caminhos. Por a gente se torna melhor quando a gente escreve, e a gente acaba fazendo outras pessoas também se tornarem melhores. Qual foi o momento mais marcante na sua carreira de cordelista, que te fez perceber que a sua voz tinha impacto para outras pessoas? O momento mais marcante são muitos, viu? Eu queria contar muitas histórias assim, mas o que me fez perceber que a minha voz tem impacto para as pessoas é quando eu comecei a trazer o cordel para dentro do meu trabalho como agente comunitária de saúde. E a gente tem uma atividade chamada sala de espera, que enquanto os pacientes aguardam atendimento, a gente faz alguma roda de bate-papo com as pessoas e os pacientes. Então, ali naquele momento, eu aproveitava para tratar os temas sobre saúde em cordel. Inclusive, como eu falei no início da entrevista, o primeiro cordel que eu escrevi de fato, que eu lancei, é Saúde e Segurança se aprende desde criança, onde a gente trata sobre verminose. E aí eu vim trabalhando sobre diversos temas relacionados à saúde e vi que era bom, vi que era relevante, vi que as pessoas gostavam. E o que me fez assim, você falou da voz, né? Que a voz era importante, era assim, que cada vez que eu apresentava os meus trabalhos em algum lugar, alguém já me convidava para o outro. Eu apresentava aqui no evento, alguém, nossa, que maravilha, você pode se apresentar em tal lugar. Então, assim, foi assim que eu comecei a viajar, sendo convidada para diversos eventos. E foi assim também que eu passei a confiar mais em mim, e que é importante se confiar no que você faz, viu? É importantíssimo. Confiar, primeiramente, a gente tem que se confiar em si. E aí eu comecei a também me arriscar nos concursos, né? Nos concursos literários e nos editais também de cultura. Então, a partir desses passos mais firmes que eu fui dando, eu ganhei alguns concursos. Eu ganhei vários concursos já, na verdade. Hoje eu mesmo produzo, tudo isso que faz aqui sou eu produzo os meus cordéis, eu mesmo edito, e eu tenho a minha cordelaria, que eu produzo em casa os meus cordéis, na minha cordelaria, e produzo também para outras pessoas, né? E ainda falando nesses passos firmes e falando em editais, eu acabei de vencer um edital no ano passado, que foi da Bahia Literária, do edital Bahia Literária, através da Fundação Pedro Calmon, e eu pude trazer para Ituberá o FLAP, que foi o Festival Literário da APA do Pratigi, que eu acredito que vocês acompanharam. Foi um festival muito lindo, de 3 dias, né? E hoje eu acabo de sair, assim, fresquinha. Hoje
Eu ainda estou no final da produção do sarau multicultural Samburá, que eu realizei lá na minha comunidade. Um sarau onde homenageei os pescadores marisqueiros, como eu te mostrei aqui, homenageando a Dona Tereza, a anciã, primeira moradora do bairro, marisqueira mestra. E através também da PENAB, que é o Plano Nacional Aldir Blanc, a Política Nacional Aldir Blanc, e esse foi municipal. E aí tem muitas histórias que, se for contar, muitas conquistas, muitas coisas boas acontecem. E uma das coisas que me fortalece, que me faz eu perseguir esse caminho e resistir a algumas objeções que a gente encontra pelo caminho. E graças a Deus na minha vida são poucas, viu, gente? Eu encontro muito mais pessoas para me incentivar na minha arte do que para criar objeções, graças a Deus. É o Cordel na Escola, o projeto Cordel na Escola, que eu desenvolvo bastante o projeto. Então, quando eu vejo uma criança aprender, despertar, quando eu vejo uma criança despertar para a leitura, para outras disciplinas, vou falar, né? Outros conhecimentos, e que o cordel ele é um instrumento importantíssimo nessa mediação do conhecimento, eu fico muito feliz e grata.